Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel. E nessa pregação, amada igreja, Deus me deu um tema. É um tema, amada igreja, que nós estamos vendo em nossos dias. A apostasia do povo de Deus. É a apostasia que muitos daqueles que estavam servindo a Deus começaram a servir outros deuses estranhos. Mas nessa noite, o nosso Deus, que Ele vê o profundo oculto e revela o segredo dos céus para os seus profetas. Abram as vossas Bíblias em Jeremias capítulo 8, glória a Deus. Jeremias capítulo 8, para a glória de Deus Pai, e versículo 13, glória a Deus. Então, assim diz a palavra do Senhor, glória a Deus. Certamente os apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha caiu, e até aquilo mesmo que lhes dei se irá deles. Versículo 20. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Glória a Deus. Vamos fazer um minuto de oração em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus, Tu és santo, ó Pai, Tu és poderoso, ó Deus. Eu venho, ó Deus, te agradecer, te glorificar, Senhor, por tudo aquilo que Você tem colocado em nossas mesas, tudo aquilo, ó Deus, que Você tem colocado em nossas vidas. Te agradeço, ó Deus, pelos grandes livramentos que o Senhor tem concedido para nós, ó Senhor Deus, e pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a Tua igreja. Eu sei, ó Pai amado, que o Senhor se faz presente aqui nessa noite, e eu sei que Teus ouvidos, ó Deus, estão abertos para ouvir a oração desse lugar. E os Teus braços, ó Deus, está estendido para salvar, libertar e restaurar. E também, ó Deus, eu te peço, visita, Senhor, ó Deus, cada pessoa que está doente. Visita, Senhor, ó Deus, cada pessoa que se encontra enferma. Visita, Senhor, ó Deus, cada pessoa, Pai amado, que precisa de restauração, pois Tu és o Deus que pode restaurar. Tu és o Deus, o nosso oleiro. E nessa noite, ó Deus, restaura a Tua igreja, restaura os Teus servos, em nome do Senhor Jesus, e nos capacita mais e mais a Tua palavra, para nós pregar, Senhor Deus, e pessoas ser alcançadas através da pregação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, igreja. E Deus tem um tema para nós: a apostasia do povo de Deus, a apostasia do povo de Israel. O castigo vai ser inevitável. Glória a Deus. Então, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, quando Deus fala para Jeremias sobre a cega, sobre a ceifa, Ele quer dizer que naquele tempo, amada igreja, havia agricultores trabalhando na terra para ter frutos para os seus senhores e para o povo. Mas porém nós podemos perceber o que é a palavra ceifa, o que é a palavra cega e colheita. A palavra do Senhor vai dizer que a ceifa é um tempo, é uma reunião que os agricultores naquele tempo faziam e durava umas 7 semanas, e era conhecida como uma festa, a festa da colheita. Mas porém o nosso Deus olhou a apostasia daquele povo e disse para Jeremias: Jeremias, o povo vai plantar, mas não vai colher nada, porque está andando em apostasia, está querendo enganar-me. Mas diga a esse povo que ninguém me engana. O povo, amada igreja, apesar de plantar e não colher, porque estava na desobediência, estava em pecado, eu quero dizer nessa noite, o nosso Deus, Ele só vai suprir as nossas necessidades se nós estiver na obediência para com Deus. Israel, amada igreja, havia padecido o pecado, havia enganado, querendo enganar Deus. Mas a palavra do Senhor diz que de Deus ninguém engana, de Deus ninguém zomba, porque tudo aquilo o homem plantar vai colher. Então o povo de Israel estava plantando sim, mas com toda a sua carne estava fazendo os desejos carnais, estava servindo a outros deuses e deuses estranhos, porque Deus, Ele não divide a tua glória com ninguém. E quando Deus diz assim para o seu povo, diz o Senhor, já não há uvas na vide, nem figos na figueira. Deus quer dizer, você vai plantar, mas não vai colher nenhum fruto, e se colher, vai colher tudo podre, porque vocês estão na desobediência, porque vocês estão no pecado. Tem muitas pessoas
pessoas que não alcançam a bênção do Senhor porque andam em pecado, andam em prostituição, andam querendo enganar Deus, mas Deus está vendo, Deus está te observando. De Deus ninguém pode se esconder. Deus, Ele vê, Ele viu e Ele vê todas as coisas. Aquilo que você está fazendo em oculto, o nosso Deus, Ele está vendo. Glória a Deus. Então, amada igreja do Senhor Jesus, quando Deus Ele dá essa palavra para Jeremias, Jeremias vai lá e adverte esse povo. Deus tem visto a apostasia e Ele quer que você renuncie a essa apostasia. Ele quer que você renuncie o seu pecado. Ele quer que você renuncie os ídolos e acredite nele em espírito e em verdade. Deus havia escolhido Israel. Deus escolheu Israel e apontou de dedo: essa nação vai ser minha. É uma nação eleita e escolhida por Deus. Mas porém, amada igreja, aquela nação foi uma das nações que pecaram, que prevaricaram, que deu ouvidos a fábulas e a doutrinas de homens. Tem pessoas que se encontram em nosso meio, mas já se encontram corrupto. Tem muitas pessoas que se encontram pregando a palavra de Deus, mas se encontram pregando heresias, palavras de engano. E muitas pessoas têm sido enganadas por esses falsos profetas, por esses falsos mestres que não estão ensinando a palavra do Senhor como deve ensinar. Jeremias, ele foi um profeta que sofreu pela santidade que Deus havia investido nele. E Deus, ele procura homens, mulheres para investir a sua santidade. Tem pessoas, amada igreja, que está pregando heresias. Tem pessoas que estão dizendo assim: Deus permite pessoas pecar. Eu venho dizer para você que o nosso Deus não quer que ninguém peque, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nós sabemos, amada igreja, quando nós estamos na obediência, Deus, ele abre o caminho para nós passar. Mas, amada igreja, existem momentos em nossas vidas que Deus, ele permite, amada igreja, a prova chegar. Deus permite que o deserto chegue até nós, mas contudo ele vai estar com nós. Contudo nós vamos ser vencedores. Tem momentos em nossa vida, amada igreja, que o nosso Deus, ele permite nós passar dificuldade para nós acreditar nele como nunca acreditou. Existem problemas que Deus só vai nos entregar, amada igreja, quando nós estivermos alicerçados na rocha, alicerçados na palavra. Não adianta nada você ler a Bíblia e não ter, amada igreja, reverência com a sua palavra. Tem muitas pessoas que pregam a palavra de Deus, mas é com fingimento, com falsidade. Tem pessoas que estão pregando a palavra de Deus, mas não é por amor das almas, mas sim por amor do dinheiro. Eu venho dizer nessa noite que Jesus falou para os seus discípulos que o dinheiro é a raiz de todo mal. Não se apegue ao dinheiro, mas sim se apegue a Cristo. Tem falsos profetas que só querem o dinheiro, mas os verdadeiros profetas quer que nós sejamos um pregador para ganhar almas para o reino dos céus. Está aqui o exemplo de Jeremias, o profeta das lágrimas, o profeta das lamentações. Jeremias, amada igreja, foi um profeta ungido por Deus desde o ventre da sua mãe. Deus separou Jeremias para ser um profeta, mas sim um profeta poderoso na sua palavra. Deus falou para Jeremias: Jeremias, eu te coloquei como profeta para as nações. Aquilo que eu colocar na tua boca você vai falar. Eu te plantei, eu te gerei, Jeremias, para você ser um profeta, dizendo assim: eu te pus para edificares, para arruinares e para destruires. Quando eu leio essa mensagem, amada igreja, eu posso ver e entender que Jeremias, ele não foi um profeta destruidor não, mas sim um profeta edificador. Jeremias, amada igreja, queria trazer o amor de Deus para o povo de Israel, mas o povo de Israel não queria saber do amor de Deus. Mas porém aquele povo disse para Jeremias: Jeremias, nós iremos andar segundo nossos corações e segundo as nossas concupiscências. E o povo virou para Jeremias e disse: você não é profeta de Deus não. Então Deus falou para Jeremias dizendo: assim diz o Senhor. Quando Deus disse assim para Jeremias: Jeremias, diga a esse povo que a espada não vai sair, vai aparecer fome, morte e miséria, e a mortandade vai andar nas portas de Israel. E isso aconteceu, amada igreja, porque os homens e mulheres não deram ouvidos à voz do profeta. E nesses dias que nós vivemos,
Deus tem levantado os seus profetas para entregar recado, revelações e visões, mas os homens não têm dado ouvidos. Homens têm desejado coisas nessa terra, mas porém, amada igreja, eu digo para vocês: olhai para os altos céus, porque de lá vai vir o nosso galardão, de lá vai vir a nossa salvação, o nosso socorro, porque é do alto céus que Deus derrama bênçãos sem medida para nós. Jesus falou para os seus discípulos: vós dizeis que falta 4 meses para a ceifa, mas na verdade eu vos digo, olhai para o campo que já estão prontos para a ceifa, os campos já estão brancos para a colheita. Então Jesus vai dizer para os seus discípulos: eu te pus aqui para você ser ceifeiro, eu quero que vocês preguem a minha palavra e pessoas venham a ser alcançadas através da minha palavra. Enquanto vocês estiverem pregando, a minha palavra vai entrar no coração de pessoas e pessoas vão ser resgatadas e restauradas e vai ser salva para a glória de Deus Pai. Amém, glória a Deus. Então, amada igreja do Senhor Jesus, Deus falou para Jeremias dizendo: Jeremias, diga para esse povo, passou a cega e findou o verão, e nós não estamos salvos. Vou dar um exemplo aqui, amada igreja. Nós que trabalhamos, eu, por exemplo, eu passo um mês para receber o meu salário, glória a Deus. Porém, eu trabalhando durante um mês, e quando chega o dia de eu receber o salário e não recebo nada, isso é um dia triste, isso é um dia fatídico e horrível. Ninguém quer passar por isso. Todo trabalhador, amada igreja, é digno do seu salário. E quando o trabalhador passa um mês para receber o seu salário, trabalhando no sol, trabalhando na terra e não vê nenhum fruto, a pessoa não quer mais trabalhar. A pessoa perde o foco, a pessoa perde o objetivo. Todos os trabalhadores que trabalham, no seu desejo é receber o seu salário. Assim eram aqueles agricultores de Israel, estava cuidando da terra, estava querendo plantar, ele chegou a plantar, mas quando foi o tempo da colheita, quando ele viu aqueles figos, quando ele viu aquelas frutas, e quando foi, amada igreja, olhar de perto, tudo estava podre, não prestou para ser ingerido, não prestou para ser comido. Então a palavra do Senhor vai dizer, amada igreja, que o povo se encontrava em apostasia. E eu venho dizer para vocês: se você se encontrar em pecado, nada vai dar certo. Se você se encontrar na igreja e se encontrar em pecado, Deus não está com você. Tem pessoas que estão nos púlpitos pregando a palavra de Deus, mas continuam na apostasia. Tem pessoas que se encontram pregando a palavra de Deus, mas ainda não tem uma intimidade com Deus verdadeiro, com Deus de Abraão, Isaac e Israel. Deus, amada igreja, só vai ter compromisso se você tiver compromisso com Ele. Tenha compromisso com Deus, porque se nós não tiver compromisso com Deus, a seara não vai ser frutífera, mas sim vai ser uma seara de escassez, vai ser uma seara de miséria. E o nosso Deus não quer que nós passemos por miséria, mas sim venha ser uma seara muito rica e de frutos para todos sempre. Então, amada igreja, assim o castigo de Israel não foi inevitável. O castigo teve que acontecer, porque Deus, Ele não suporta apostasia. O que quer dizer apostasia, irmão Everton? Quer dizer que você que acredita em Deus, se você, amada igreja, se apostatar na fé, renunciar aos verdadeiros ensinamentos e começar a ensinar heresias, palavras de engano, isso quer dizer se apostatar na fé. Isso quer dizer renunciar à verdadeira sã doutrina e começar a acreditar em palavras de mentira, palavras de engano. O nosso Deus, Ele não quer que nós vivamos enganados por ninguém, mas sim o nosso Deus quer que nós venhamos vigiar, orar sem cessar, porque tem muitos enganadores, tem muitos falsificadores da palavra de Deus, pregando uma coisa, mas vivendo outra. Nós que pregamos aqui, amada igreja, eu dou graças a Deus, porque eu vejo pessoas simples, humildes, pregando a palavra de Deus e se esforçando para viver aquilo que prega. Nós, amada igreja, como igreja, nós devemos viver, se esforçar para viver aquilo que nós pregamos, porque o nosso Deus, Ele se agrada, o nosso Deus, Ele se alegra.
Deus, amada igreja, quando viu Israel na apostasia, Deus, quando viu Israel no pecado, na heresia, servindo a deuses estranhos, Ele tirou. Quando Deus tirou, Ele falou para Jeremias: Jeremias, liga para essa nação, que o castigo vai ser inevitável. Vai ser inevitável. Mas Jeremias foi lá e começou a pregar: Deus, Ele vai trazer o castigo sobre vocês, porque vocês se apostataram da fé nele. Vocês desviaram os seus ouvidos. Vocês não querem mais saber dos preceitos e dos ensinamentos de Deus. Então tudo que você plantar não vai dar frutos. Tudo que você colher vai estar podre. Não vai prestar para nada, mas sim para ser jogado fora. Então nosso Deus, amada igreja, vai dizer para o povo de Israel: vocês vão plantar sim, mas porém não vai colher, porque os frutos vão estar podres e não vão servir para nada. Então, amada igreja, Deus permitiu que o castigo acontecesse para poder quebrantar o coração de Israel. Porque, amada igreja, o coração de Israel estava fechado para com Deus, mas contudo o coração de Israel estava aberto para o pecado, para a lascívia, para a prostituição. Mas o nosso Deus separou aquela nação para ser uma nação eleita, escolhida e santificada. Mas porém, aquela nação desobedeceu a Deus, então o castigo veio. Então o castigo foi inevitável e aconteceu coisas terríveis sobre Israel. Muitas pessoas foram presas, muitas pessoas foram mortas, muitas pessoas, amada igreja, perderam a salvação porque não deram ouvido à voz do profeta Jeremias. Amém? Amém, Jesus. Deus tem usado o pastor Aécio, glória a Deus, e ele falou para mim um dia, né, glória a Deus, lá na igreja, na Vera Cruz, glória a Deus, dizendo que Deus iria me dar uma porta de emprego. Não foi, pastor? Você se lembra? E Deus tem dado, né? Deus abriu essa porta para mim, pela graça e misericórdia. Deus tem honrado as revelações e visões do servo dele. Então, amada igreja, eu creio que o nosso Deus, Ele ama. O amor de Deus é infinito. O amor de Deus para com nós não tem fim. O amor de Deus se renova a cada dia. Se não fosse o amor de Deus na nossa vida, nós não estaríamos aqui. Mas graças a Deus, que por causa dos escolhidos, esses dias são abreviados. Por causa da oração dos escolhidos, Glória a Deus. Deus ainda não fez coisas terríveis na terra, porque ainda tem homens e mulheres justas, que está dobrando o seu joelho, que está orando por essa nação, não somente por essa, mas por todas as nações. Existem homens e mulheres que estão pagando preço para ver pessoas sendo salvas. Enquanto nós, amada igreja, se encontramos aqui, tem pessoas morrendo e padecendo por amor da palavra dele. Mas graças a Deus que está morrendo em Cristo. Porque o apóstolo Paulo escreveu: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Aleluia. Vamos viver através da palavra de Cristo. E assim, amada igreja, eu irei louvar um louvor para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Então fica essa palavra.